aos alunos do segundos anos do Antoniano Guerra, que receberam o segundo PET relativo às aulas online. Hoje nós vamos ver a semana 2, relativa às propriedades coligativas. O objetivo é bulioscopia. Nós vamos ver o que é bulioscopia. E reconhecer processos que alteram os valores da temperatura de ebulição de um líquido. E para isso, primeiro tem uma entrada aqui. Caro aluno, caro estudante, nessa semana você vai entender o conceito da ebulioscopia. Ebulioscopia ou ebuliometria é a propriedade coligativa que estuda a elevação de temperatura de ebulição de um solvente. Solvente é líquido em uma solução. Alguém misturado com alguém, duas ou mais substâncias, nós já vimos, água e açúcar formam uma solução. Água e sal formam uma solução, se dissolvendo completamente o sal ou o açúcar, dependendo da quantidade. Para que um líquido entre em ebulição é necessário aquecê-lo, fornecer energia e calor. A água evapora, nós vimos no módulo da primeira semana que a água evapora sozinha. Tá? No asfalto ela evapora. É o calor do meio ambiente que absorve a água, ela absorve pela água e evapora. Aqui não, aqui você precisa de energia, calor, fogo, temperatura. Para que um líquido entre em ebulição é necessário aquecê-lo, até que a pressão de vapor do líquido, as moléculas do líquido vão ter uma pressão, vai chegar uma hora que a pressão de vapor do líquido fica igual à pressão do lado de fora, a atmosfera que nós estamos nela aqui, que é em torno de 760 milímetros de mercúrio, ou uma atmosfera. E aí, quando existem partículas insolúveis no meio do solvente, o processo é dificultado. Quando a gente gosta de diferenciar a água pura de uma solução no mesmo processo da ebulioscopia. A ebulioscopia surge para explicar esse fenômeno. Aqui no módulo tem um gráficozinho muito interessante. Na prática percebemos que líquidos mais voláteis, volatilidade e capacidade que um líquido tem de evaporar mais facilmente que o outro, fervem com mais facilidade, ou seja, em temperaturas mais baixas. Esse fato é mostrado no gráfico abaixo, no qual podemos comparar as curvas de pressão máxima de vapor do éter, é uma substância orgânica, do álcool também é uma substância orgânica, e da água. Se a gente for analisar esse gráficozinho, a gente vai olhar aqui, traça uma linha reta e a gente chegou nessa curva. Essa curva aqui, com a menor temperatura, é o líquido mais volátil. A 760 milímetros, todos os três. A gente, no segundo, a gente também faz levanta uma linha tracejada até na curva. Chegou aqui, nós vamos encontrar o segundo. E o último, nós vamos encontrar aqui. A diferença é as temperaturas. O líquido mais volátil, a temperatura é mais baixa. O segundo líquido mais volátil, temperatura mais alta do que o primeiro e mais baixa do que o último. 78,5 graus, 74,5 e a água que ferve a 100 graus. Esse é um gráficozinho característico de três substâncias diferentes, com temperaturas diferentes, e alguém ferve mais facilmente que o outro é mais volátil. Quanto menor a temperatura, mais volátil é. A curva do éter está acima das duas, está aqui, ó. Essa aqui está aqui, essa mais embaixo, e essa outra mais embaixo de tudo. Indicando que em qualquer temperatura a pressão de vapor do éter é maior do que a do álcool e da água, está na cara. O éter está aqui, ó. Então a pressão de vapor dele é maior do que a da água. Em outras palavras, significa que o éter é mais volátil do que o álcool e a água. A temperatura é mais baixa, ele evapora mais facilmente que dos outros dois que tem uma temperatura maior. Note, além disso, que a curva do éter encontra a horizontal correspondente aos 760 milímetros. Uma linha encontrou aqui 760 milímetros de mercúrio. A abscissa de 34,5 graus Celsius. Logo, essa é a temperatura de ebulição do éter. Etílico sob pressão de 760 milímetros de mercúrio. Menor, portanto, do que dos outros dois líquidos, que é o álcool do que é a água. A curva do álcool etílico está situada entre o éter e a água. Sua volatilidade é intermediária em relação aos outros dois líquidos e sua temperatura de ebulição é em torno de 78,5 graus a 760 milímetros.
E a curva da água está abaixo das outras duas, é a última curva. Essa aqui mais em cima, mais volátil. Essa segunda é menos volátil do que essa, mas mais volátil do que a água. A curva da água está abaixo das outras duas. A água é menos volátil dos 3 líquidos e dos outros 2 líquidos, né? Entre os 3 ali, né? E sua temperatura de ebulição é 100 graus a 760 milímetros de mercúrio. Entre os 3 líquidos é a água que tem a temperatura de ebulição mais elevada. Porque se você for olhar aqui, 34,5, característica essa substância dessa curva. 78,5, você subiu, caracteriza essa substância. E 100 graus caracteriza essa substância. Como essa substância é a água e como essa é o álcool e como essa é o éter, quem está mais em cima aqui é mais volátil que as outras. Aí eu coloquei algumas características que nós vamos ver agora para depois dar um adentro sobre as atividades. As características que eu coloquei, primeiro, ebulioscopia estuda a elevação da temperatura de ebulição do solvente do líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Soluto não volátil não evapora. Sal, um exemplo, sal e açúcar. Eu coloquei 3 recipientes, todos 3 com água. A diferença é a quantidade de água nos 3 copos. Esse aqui eu coloquei 200 ml, esse aqui eu coloquei 500 ml e o de lá 1000 ml. Todos eles têm temperatura de ebulição. Temperatura de ebulição dos 3, como os 3 é água e é líquido puro, e a água a nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Então todos os 3 a temperatura é a mesma, é 100 graus. A pressão de vapor é de 760 milímetros de mercúrio e a temperatura de ebulição nessa pressão, que é a pressão atmosférica, 1 atm também, é 100 graus. A nível do mar, a água ferve a 100 graus. O Rio de Janeiro está a nível do mar, então a água ferve a 100 graus. Em locais situados acima do nível do mar, quanto mais alta a temperatura, serão inferiores ao valor de 100 graus. Por exemplo, São Paulo, a temperatura que a água ferve lá é 97. La Paz é 88 graus Celsius. Eu vou passar uma diferença daqui a pouquinho, para a gente ver aqui. A diferença entre solução e substância. Eu coloquei algumas coisas no quadro aqui, interessantes para a gente tirar algumas dúvidas e ver a diferença da temperatura de ebulição quando você vai colocar uma substância para ferver. No copo 1, recipiente 1, eu vou colocar só água. E no recipiente 2 eu vou colocar água e açúcar misturado, solução. A água todo mundo sabe que a temperatura ao nível do mar é de 100 graus. Mas se você misturou alguma coisa, algum soluto não volátil nela, ela vai ferver uma temperatura maior do que a temperatura da água pura, líquido puro. Por quê? Porque você misturou um soluto não volátil. Então, se você mistura alguma coisa na água, ela demora mais tempo, a temperatura tem que ser maior para entrar em ebulição. Então, a temperatura de ebulição do recipiente 2 é maior do que a temperatura de ebulição do recipiente 1. Se eu fosse fazer um gráfico relacionado com água como uma solução, que é água e açúcar, nós íamos ver que a temperatura da água, nós já vimos, a 100 graus, a 760 milímetros de mercúrio é 100 graus. Então, ela não muda nunca. Dependendo da quantidade que tiver no copo, todo mundo vai ferver. Ela é constante, é 100 graus. Mas quando eu misturo alguma coisa, a temperatura vai subindo. É por isso que a solução tem uma reta ascendente subindo. E já a água não, a temperatura é a mesma em qualquer quantidade que você colocar. E a característica importante disso tudo é que quem tiver maior de pressão de vapor é o líquido mais volátil. Pressão de vapor nós já vimos. A gente coloca água no copo, ela evapora. A água cai no asfalto, ela evapora. Então, quem tem maior pressão de vapor é líquido puro. Então, a água tem maior pressão de vapor, ela é o líquido mais volátil. Então, ela tem menor temperatura de ebulição. Se você misturar alguma coisa, a temperatura de ebulição vai ser maior. Eu coloquei 4 recipientes aqui, A, B, C e D. E eu resolvi colocar a mesma quantidade de mol
0,5 mol é uma quantidade de glicose que está aqui em 1000 gramas de água ou 1 litro de água. Ela está bem 0,5 mol de sacarose em 1000 gramas de água. 1 litro de água, a densidade é 1 grama por centímetro cúbico, provavelmente é igual. C, tem 1000 gramas de água, estou dizendo a quantidade de água mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a quantidade é a mesma, é 0,5 e 0,5. E aqui é 0,10 e 0,10. Então a temperatura de ebulição, a quantidade sendo igual, aqui é a mesma. Aqui sendo igual, aqui é a mesma. Mas do A para o C, aumentou a quantidade. Então, esse aqui tem menor temperatura de ebulição do que o C. Do A para o D, aumentou a quantidade. Então, esse aqui tem menor temperatura de ebulição do que o copo D. Eu vou passar um exercício, nós vamos ver isso aí. Eu coloquei um exercício característico aqui para o aluno diferenciar 3 soluções dissolvidas em 200 gramas de água ou 200 ml em um copo desse comum de água. Num copo eu vou dissolver 36 gramas de glicose para preparar uma solução. No outro eu vou dissolver 27 gramas de frutose, eu vou preparar outra solução. E no outro 35,2 gramas de sacarose. Os 3 são açúcares diferentes. De fórmulas moleculares, C6H12O6, a glicose é a frutose e a sacarose C12H22O1. A pergunta é, qual dessas soluções tem menor temperatura de ebulição? E qual dessas soluções tem maior temperatura de ebulição? Aí, para isso, a gente tem que conhecer a massa molar de cada uma delas. Ele está te dando. Massa molar da glicose, 180 gramas por mol, os dois são iguais, a frutose, e da sacarose. Como é que chegou nisso aqui? A gente sabe que a massa do carbono na tabela é 12, 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 16 vezes 6, aí chega a 180. Aqui, carbono é 12 vezes 12, mais 1 do H vezes 22, mais 16 vezes 11, a gente acha a massa molar. Mas como ele dá a massa molar, você não tem que calcular a massa molar. O que a gente tem que aprender é achar o número de mol. E para achar o número de mol de qualquer substância, a gente divide a massa pela massa molar. Então, o número de mol é a massa sobre a massa molar. Para a letra A, 36 dividido por 180. Letra B, 27 dividido por 180. Letra C, 34,2 dividido por 342. Dividiu 36 por 180, cortou grama com grama, sobrou 36 por 180, 0,2 mol. Cortou grama com grama, 27 unidades iguais, cortou grama com grama, dividiu, chegou a 0,2. Agora você, tendo esses 3 valores, 0,2, 0,15 e 0,10, você vai saber quem tem maior temperatura de ebulição. Quanto maior a quantidade de mol, maior a temperatura de ebulição da substância. Quem tiver menos quantidade de mol, é menos concentrado, é mais diluído, menor a quantidade de mol, menor a temperatura de ebulição. Então, quem tem maior temperatura de ebulição e quem tem menor temperatura de ebulição? Menor temperatura de ebulição é o C, 0,2, 0,1 é menor do que 0,2, que é 0,15. Quem tem maior temperatura de ebulição é 0,2 mol. Então, é a letra A. Então, é um exercício clássico que a gente resolve. Agora eu vou passar para você, nós vamos discutir as 5 atividades que tem para você resolver. Eu vou dar umas dicas sobre elas. Agora nós vamos, os alunos de segundos anos, nós vamos direcionar essas atividades aqui. Agora é hora de testar seu conhecimento. Lembre-se que pesquisa e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso a atividade. Tem um exercício aqui, o primeiro, quando se aquece uma solução de água com cloreto de sódio. Número 1. A dica é água e NaCl. Quando você coloca água com NaCl aqui dentro com a água, NaCl em água, eles se separam em íons positivo
negativo. As partículas são os íons. Observe-se que o ponto de ebulição se eleva à medida... você põe isso aqui para aquecer. E você põe a água sozinha para aquecer. A água é líquido puro. A temperatura dela você já sabe. Agora aqui você mistura sal. Se você mistura sal, o que acontece? Você nem vai lá, né? A ebulição se eleva à medida que a mistura é aquecida. Essa elevação da ebulição deve-se. Letra A, você tem que ler aí. Energia cinética é energia de movimento. Faz com que aumenta o movimento dos íons aí dentro, né? O Na e o Cl estão dissolvidos na solução aí. Letra B. Letra C, aumenta a concentração. Você não está mexendo, você não está aumentando, já tem uma concentração fixa ali. Dificuldade de soluto vaporizar. Quem vai vaporizar é ir para o estado gasoso. Quem vaporiza? Soluto não volátil não entra para a vaporização. Quem vaporiza é água, né? Tá na cara, né? Aumenta a energia em moléculas. Você não está mexendo, você está mexendo com íons, partículas. Então pensa um pouquinho. Resolva o número 1. Número 2. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução de 0,05 mol por litro de glicose, C6H12O6. Cuidado, é 0,005. É o dobro da pressão de vapor de 0,5 mol de glicerol que tem forma. Nunca esqueça, tudo que tiver carbono, hidrogênio e oxigênio é substância molecular, não forma íons. Então, se eu tenho 1, é 1. Se eu tenho 0,05, tem que ser 0,05. É o dobro, é a metade. É igual à pressão do vapor de uma solução de igual concentração em mol por litro de frutose. Cuidado, frutose, a mesma fórmula molecular do glicerol não, C3H8O3, mas todos eles têm carbono, hidrogênio e oxigênio e são substâncias moleculares. Se você tem você vai formar Você tem uma molécula aqui, de uma substância, aqui você vai formar um também, não vai ter íons. Então os valores serão sempre iguais. Qualquer delas, se tiver o mesmo valor, se eu tiver aqui glicerol, C3H8O3, e se eu tiver sacarose, C12H22, assim vai formar uma molécula, isso é igual. A metade, igual a pressão de vapor da solução aquosa de calor, esse aqui formou um íon com um íon, aqui tem um íon, e aqui também tem um na frente, não tem número nenhum. Aqui está formando 2 íons. Na e GCl, 2 íons. 2 íons é maior do que 1. Então, cuidado com isso. Número 3. Tem um gráfico aí. 2 recipientes contêm o recipiente 1. Você chama esse aqui de recipiente 1, só tem água. Esse recipiente 2 aqui tem água do mar para água do mar. Apresenta o que na água do mar? Sal, cloreto de sódio. Se você puder os dois para ferver, tanto um como 2, ebulição, o gráfico que melhor representa a variação da temperatura dos líquidos. A água ferve, temperatura constante, não muda, 100 graus. Você misturou alguma coisa? Não pode ser? Então descubra. Número 1, número 2, número 3. Número 4, qual que é a dica? Questão número 4. Observando que o cozimento meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 100 gramas de sal ao cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição. Se você tem água a 100 graus, você misturou alguma coisa, você aumentou, está na cara, né? A adição de sal provoca aumento de pressão de vapor. Pressão de vapor é líquido puro que evapora primeiro. Isso aqui só tem água. Ela tem maior pressão de vapor.
do que o sal misturado em uma solução. Uma solução que tenha sal misturado, a pressão de vapor da água é maior do que... Então, cuidado com isso. O sal adicionado não altera, é lógico. O que você acha? Se você mudou a temperatura, não mudou? Mudou. Então, tem 5 alternativas. E a última aí, a questão número 5, tem que ter muito cuidado com ela. Porque está aparecendo valores em 0,1 m. Isso é molar ou mol por litro. 0,5 m. Isso é 0,5 molar ou mol por litro. 1 m grande é 1 mol por litro. A outra, 1,5 molar, mol por litro. E a última, 1,5 m também é mol por litro. Muito cuidado. O m grande significa molar ou mol por litro. Apresenta maior temperatura ou ponto de ebulição ao nível do mar, a solução de quanto maior o valor, maior a temperatura de ebulição. Esse aqui que tem menor temperatura de ebulição, esses dois têm a mesma temperatura, são iguais. Esses dois têm a mesma. Mas esses dois aqui ganham desse. Então você vai definir entre esses dois, entre a letra D e a letra E, qual dos dois? Lembrando que ureia é substância molecular. A forma da ureia, a ureia não forma íons. Cuidado! Quem forma íons? Cloreto de sódio NaCl. A ureia não vai formar íons. Uma molécula de ureia forma uma molécula de ureia. Enquanto o NaCl, uma vai formar duas. Então a quantidade aqui maior do que aquela lá. Quanto maior a quantidade, maior a temperatura. Está aí as dicas. Está aí a segunda semana dos segundos anos da aula de ebulioscopia. Lembrando que a aprendizagem você tem que ter alguns conhecimentos básicos, tem que diferenciar alguma coisa de alguma coisa e torna-se fácil. Devagarzinho, com calma, resolva os exercícios, são muito fáceis. Essa segunda parte é tranquila também. Um abraço para vocês, cuide de seus pais, de vocês. Um dia desse aí nós estamos voltando. Deus é que sabe, nós vamos esperar a hora. Um abraço para vocês todos.